Fala aí pessoal, tudo bem com vocês? Aqui é o Matheus. Aqui é o Vinícius. E sejam muito bem-vindos ao seu Momento Herói. Hoje... Ô Vini, tira essa máscara aí. Claro que não. Eu me sinto na própria morte. É, mas ninguém vai entender o que você fala. Então manda logo, Vini, tira essa máscara. Ai, tá bom. Oi, povo. Hoje nós vamos falar de um filme que não prometeu muita coisa, mas acabou entregando uma obra maravilhosa. É óbvio que estamos falando do filme Thunderbolts. Exatamente, Vini. Bom, mas antes de tudo eu gostaria de pedir que você se inscreva aqui no canal e já deixe o seu like. Lembrando que a inscrição é gratuita e você pode desinscrever o que você quiser. E agora, sem mais delongas, vamos para uma pequena sinopse. O filme dos Thunderbolts se passa após os eventos do filme Capitão América 4, Nova Ordem Mundial, onde o governo dos Estados Unidos está passando por uma grande crise política, não é mesmo? E bom, o filme conta a história de um bando de mercenários, assassinos e anti-heróis desajustados que, a mando da Valentina Allegra de Fontaine, que é uma figura importante nesse atual cenário político, acaba mandando eles para limpar as suas bagunças, por assim dizer. O problema é que no meio dessa confusão, eles acabam despertando o maior herói de todos e também a maior ameaça, o poderoso Sentinela. E bom, a Valentina, como não é boba nem nada, tenta usar o Sentinela ao seu favor, só que ela está brincando com poderes que ela desconhece, não é mesmo? E bom, cabe a esse grupo de anti-heróis desajustados lidar com essa poderosíssima ameaça. Falando mais abertamente sobre este filme, ele nos apresenta uma história maravilhosa e interessante, com uma trama envolvente e personagens carismáticos. E é claro que este filme foi dirigido por este grande diretor, que é o Jake Schreier. E bom, galera, o que falar do filme dos Thunderbolts? Ele é um ótimo filme. Maravilhoso. Ele não é tão épico quanto um Vingadores Ultimato ou o primeiro filme dos Vingadores, mas ele é uma boa diversão, ele é um bom entretenimento. Nós nos sentimos como se estivéssemos assistindo um filme da antiga Marvel, como por exemplo um filme do Capitão América, ou um filme dos Guardiões da Galáxia, que são bons filmes, né? Exatamente, mas esse filme também agrega muito porque ele é uma excelente adaptação ao material original. Afinal, ele adapta de forma esplendorosa o arco do Reinado Sombrio, que pra quem não sabe, o Reinado Sombrio conta que o governo americano acaba passando por uma crise política e o poder acaba indo parar nas mãos erradas, que no caso é o Norman Osborn, que cria até mesmo a sua visão distorcida dos Vingadores. Exatamente, e no caso do filme, o poder acaba caindo nas mãos da Valentina Allegra de Fontaine, que de longe é uma das melhores vilãs do UCM, galera. Ela é extremamente ardilosa, ela é brutal e tudo mais. Mas nós não vamos ater muito a ela, né, porque vamos falar dos personagens em breve, não é mesmo? Bom, o filme também ele carrega uma mensagem muito interessante para nós como espectadores, que no caso é o cuidado com a saúde mental e de você não passar por percalços na sua vida sem companhia, o que é fenomenal. E isso se manifesta principalmente na dinâmica entre os personagens, que, vamos ser sinceros, os Thunderbolts são personagens quebrados, e nessas falhas de caráter, nessas falhas psicológicas e tudo mais, é que eles se completam, eles se ajudam a se melhorarem e a se tornarem pessoas melhores. Bom, mas agora vamos falar de uma coisa que não é melhor, que não é legal, que são os pontos negativos, então vamos falar dele. Bom, agora falando dos pontos negativos, o único ponto negativo que temos neste filme é sobre o Buck, o nosso querido Soldado Invernal, ser muito escanteado. Galera, honestamente aqui, eu sou suspeito pra falar, mas o Buck, ele é o meu personagem favorito. Por que será? Né? Por que será? Enfim. Mas assim, galera, o Buck, ele vem sendo escanteado, e não é de hoje, galera. Porque assim, desde o Guerra Civil, onde o filme gira em torno dele, inclusive, né? Ele não tem tanta participação assim, né? Ele não fala muito, tudo mais. Assim, por mais que ele seja bem trabalhado e tal, ele assim, não tem tanto destaque em comparação aos demais.
No Falcão Soldado Invernal, eu achei que ele ia ser bem mais trabalhado, e ele foi, né? Só que aí, ele acabou perdendo destaque com razão, porque o Sam ia virar o próximo Capitão América. Até aí tudo bem, não é mesmo? E nesse filme, quando eu achei que ele ia ser bem trabalhado, ia apresentar uma nova faceta do Buck e tudo mais, e de fato até que introduziu bem, ele acabou ficando faltando. Eu queria ver mais, entendeu? Mas, triste, né? É triste. Bom, aproveitando que você começou a falar dos personagens, por que não falarmos deles, né, gente? Agora, falando dos personagens, temos que primeiramente falar da protagonista desse filme, que é a nossa querida Yelena Belova, que é interpretada pela lindíssima Florence Pugh. E, gente, que personagem bem escrita, gente. Ela é uma personagem cheia de camadas, cheia de drama. Ela é fenomenal. E a Florence Pugh, ótima atriz, cara. Ela segura o rojão até o fim, galera. E assim, em comparação, em quesito de comparação, eu acho que a Yelena Belova é uma das personagens mais profundas de todo o universo da Marvel. Eu acho que ela fica facilmente páreo a páreo com a própria Viúva Negra, que é a Natasha Romanoff, que é a irmã dela, inclusive, que também é outra personagem extremamente bem escrita, galera. E, assim, é personagem fenomenal, não tem nem o que falar, né? Vamos pro próximo. Agora nós temos que falar do nosso soldadinho infernal, o Bucky Barnes, que é interpretado por este grande ator, Sebastian Stan. E, gente, eu vou falar um negócio que não tem nada a ver com uma coisa, mas esse ator tá velho. Tá velho nada, ele tá maravilhoso. Bom, e o que falar do Soldado Invernal? É a mesma coisa que a gente disse nos pontos negativos. Ele infelizmente aparece pouco, mas o pouco que ele aparece, ele rouba a cena. Até porque ele é um cara que começou a sua jornada de redenção muito cedo. E isso tem a ver porque ele entra neste filme como mentor / líder dos Thunderbolts. E ele ajuda o time a seguir em frente e a se superarem como pessoas, o que é fenomenal. Exatamente. Agora nós temos que falar do agente americano John Walker, que é interpretado pelo grandíssimo Wyatt Russell. E, gente, o que falar do agente americano? Ele é um valentão, galera. Ele é um babaca idiota, filha da mãe. Calma. Ignorando os gatilhos de bullying que a gente teve, e acredito que foram muitos, o agente americano é o verdadeiro babaca. Ele é um personagem que, tipo assim, tem um ego muito inflado, mas ainda assim ele quer fazer o que é certo. Só que às vezes essa falha de caráter acaba sobressaindo os seus ideais, não é mesmo? E, bom, isso por si só faz com que ele acabe colhendo as consequências dos seus atos. Como, por exemplo, ele perdeu a mulher, o filho, e também, é claro, perdeu toda essa credibilidade no exército. Mas ele ainda tá aí lutando, tentando ser alguém melhor, não é mesmo? Agora nós temos que falar do melhor personagem desse filme, que é o nosso querido Guardião Vermelho, que é interpretado por este grande ator, que é o David Harbour. E, gente, o Guardião Vermelho nesse filme, ele é o alívio cômico, ele é o paizão do time, e de todos os personagens, ele é o cara que mais quer fazer parte dessa equipe. Pois, afinal, a última luta que ele teve foi na Guerra Civil, lá no filme da Viúva Negra, vocês lembram? Então, desse meio tempo, ele ficou sem se sentir útil. Ele quer se sentir útil, ele quer ser parte de uma equipe de novo, o que é fenomenal. Agora nós temos que falar da treinadora, que é interpretada pela Olga Kurilenko. E, gente... morreu e já vai tarde! Exatamente. Porque, assim, eu não gostei dela, os fãs não gostam dela, e a Marvel fez questão de apagar ela da existência. Pronto, acabou, não tem nem o que falar. Agora nós temos que falar da Fantasma, a Ava Starr, que é interpretada pela Hannah John Kamen. E, gente, a Fantasma, infelizmente, não teve tantos momentos emblemáticos, porém, ela é icônica, ela é legal, ver os poderes dela e tudo mais, mas é isso, gente, ela não apareceu muito. Agora nós temos que falar do Sentinela, o Bob Reynolds, o Vácuo, que é interpretado pelo grandíssimo Lewis Pullman. E, gente, honestamente, o Lewis Pullman trouxe uma adaptação impecável do Vácuo. Ele conseguiu captar a essência do personagem, que é trazer aquela dualidade entre ele ser o maior herói e o maior vilão, não é mesmo, galera? E, gente, sem falar que ele como Vácuo, gente, ele é fenomenal, ele dá medo pra caramba, gente. É, gente, olha, se de dia isso já dá medo, imagina no meio da noite. Exatamente, galera, exatamente. Sem falar que ele também é o coração do filme, junto com a Helena, que é fenomenal.
Agora falando da grande vilã do filme, que é a Valentina Allegra de Fontaine, que é interpretada por essa grande atriz que é a Julia Louis-Dreyfus. E a Valentina é uma vilã ardilosa, pecaminosa, manipuladora, que fica mexendo os pauzinhos, enfim, é uma vilã perfeita. Pra ela, os fins justificam os meios. Exatamente. Agora vamos para os quesitos mais técnicos. Bom, agora falando de uns quesitos mais técnicos. Os efeitos especiais, eles são bons? São muito bons, maravilhosos, intensos. Cenas de ação? As cenas de ação são bem coreografadas, são incríveis. É claro, uma menção honrosa à cena dos Thunderbolts versus o Sentinela. Porque, gente, na boa, o que um bando de mercenáriozinho que não tem quase poder nenhum vai fazer contra o poder absoluto de um ser absoluto? Não tem o que fazer, gente. Não tem o que fazer, né? Agora uma área que eu gosto, que são os figurinos. Gente, os figurinos desse filme são maravilhosos. Todos são bem neutros, bem táticos, como se fosse de militar mesmo, ou agente secreto. Porém, os que eu mais gostei, na minha opinião, foram o figurino da Fantasma, que tá muito parecido com o que é o personagem nos quadrinhos, e o figurino do Sentinela, que é o único clarão de luz dourado, que é maravilhoso, ele chama a atenção, porque eles estão de amarelo e azul, é incrível, gente. Exatamente. Considerações finais. O filme é bom? Muito! Recomendamos esse filme pra você? Sim, mas temos ressalvas. Gente, seguinte, o filme dos Thunderbolts, como já dito anteriormente, ele é uma boa diversão. Ele é um filme muito interessante, que carrega uma mensagem fenomenal. Ele não é épico como o filme dos Vingadores, ou Vingadores Ultimato e tudo mais, mas às vezes é isso que basta, é ter uma boa história, é ter uma boa mensagem pra se assistir. O fanservice desse filme, ele é bom. Assim, ele é diferente dos fanservices que a Marvel anda lançando, que é tipo, a referência aqui, ó o personagem ali, coisa tal. Não, o fanservice desse filme tá focado na história. E é isso o que importa, galera. É isso que torna um filme de super-herói bom. Ele ser focado ao material original. Simples. Mostrando que, quando a Marvel quer, galera, ela consegue. Então assim, não vou mentir também, o filme precisa também de um certo contexto. Você precisa entender algumas coisas, ver outros filmes pra entender melhor. Mas assim, no soma total, o filme ele é divertido. A gente gostou, a gente ficou maravilhado. Eu fiquei, pô, incrível. O filme é bom. Eu cheguei até a emocionar em certas partes do filme. Então assim, vale a pena, tá bom, galera? Bom, então é isso, gente. É isso, gente. Eu espero que vocês tenham gostado desse review aqui. Eu queria pedir que se você gostou de nós e gostou do vídeo, dê seu like, se inscreve, compartilha e ativa o sininho para não perder as notificações. E se você não gostou, não dá dislike, compartilhe com seu filho, compartilhe com a sua filha. Nós temos certeza que eles vão gostar. Até a próxima e tchau!